Pois então, a necessidade de se revitalizar obras do passado por meio de continuações não parou. Blade Runner, Debi Lloyd, Twister, Bill e Ted, Um Tira da Pesada, Top Gun, Um Príncipe em Nova York, Trainspotting, O Iluminado, Matrix. E agora o épico de Ridley Scott também acaba sendo mais uma vítima da necessidade de se trazer novamente obras renomadas do passado como justificativas pífias e sem sentidos para reviver as lembranças do que essas obras foram em suas épocas de lançamento. O problema disso tudo é entender que os tempos mudaram, as percepções e a maneira de se consumir filmes mudou muito, bem por conta da evolução da internet e dos meios de comunicação que acelerou as pessoas ao ponto de não conseguirem se prender em vídeos de menos de um minuto. E com isso, métodos de adaptações cinematográficas atuais acabaram tendo que achar meios de prender as pessoas na tela com obras que durem mais de 2 horas e que venham lhe dar o retorno financeiro esperado com o suado investimento que os cineastas fizeram. Por conta de inúmeros fatores e principalmente do termo nostalgia, vemos que a necessidade dos cineastas em ter que arriscar o legado de suas obras passadas e de sucesso vieram crescendo por conta do ascensionismo afetivo ao passado, que foi o aumento e acúmulo de filmes de super-herói que começaram a tomar conta dos anos 2000 e 2010. Assim como expliquei no meu último vídeo sobre as questões relacionadas ao preço do livro, vemos que, de certa forma, os filmes também acabaram sendo afetados por essa necessidade tóxica e desnecessária de se revitalizar certos filmes com continuações questionáveis atualmente. Ai, Chaves, mas e se o filme for bom, daí você gosta, né, seu esprocta? Em partes também, pois mesmo que algumas continuações deram certo, um dos principais motivos que fizeram elas acontecerem, além da nostalgia, obviamente é o dinheiro. Obras como Top Gun Maverick, a nova versão de Evil Dead, Blade Runner 2049 para alguns, e Alien Romulus foram obras que, mesmo correndo o risco de ser um grande fracasso, conseguiram ter uma boa repercussão tanto do público quanto da crítica especializada. Mas falando em Alien e associando a obra ao criador, vamos antes de mais nada falar dele, do homem, a lenda que não é Clint Eastwood, mas ainda assim é um grande nome dentro do cinema, Ridley Scott. Mas antes de tomar o seu Scott, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para apoiar esse gladiador solitário, pois é de graça, você não vai ser taxado por isso e vai estar me dando uma força enorme para crescer cada vez mais aqui no YouTube. Aliás, me sigam também nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso. Ai, no bolso? O que é um link no bolso? Como sempre, farei o meu comentário sobre a obra sem dar spoilers primeiramente, mas avisarei quando for falar de pontos importantes para não estragar a sua experiência antes de ver o filme. Sendo assim, vamos lá. Ridley Scott é criador de obras que se imortalizaram de forma épica no cinema e outras nem tanto. Alien, Blade Runner, Cruzadas, American Gangster e, claro, Gladiador são provas do seu grande potencial em entregar filmes de alto nível e que realmente nos surpreenda com todo o seu trabalho e esforço, assim como também era com o seu irmão, Tony Scott. Ridley Scott possui em seu currículo altos e baixos, assim como muitos profissionais em qualquer área que seja, pois não dá para ser sempre 100%, porque nem todo mundo vai concordar com suas ideias. E junto com Napoleão, Gladiador 2 entra nessa mesma comparação. Gladiador 2 conta a história de um novo personagem que agora busca suas inspirações no passado do General Maximus e quer se vingar pela morte de sua esposa. Como ele vai fazer isso? Só com o poder do roteiro e das coincidências clichês para lhe ajudar. Premissa simples, né? Mas sinceramente, além de se debruçar a todo momento em contextos do primeiro filme para se sustentar de pé e relevante, o que ele mais tenta focar aqui é, lógico, no espetáculo. Além do mais, é praticamente impossível não remeter certos momentos das cenas e do roteiro como um todo, bem por conta de alguns momentos fazerem referência às cenas de luta e ação, além também dos diálogos citados no primeiro longa serem relembrados em momentos esporádicos em pequenos momentos aqui e ali. E não, isso não é um problema, até por ser uma continuação e é justificável que se utilize desse método de se rebuscar alguns aspectos do que deu certo e sentido e também significado para a continuação. Porém, a obra busca de forma a saturar essa estratégia que infelizmente torna o filme raso e dependente disso a todo instante. Algo muito destoante do que percebi do primeiro filme é que aqui a violência está muito mais explícita e em alguns pontos gratuita também. Não tão gratuita assim, mas de certo modo muito mais explícita. Vendo isso de certo modo como um ponto positivo.
Sim, ponto positivo, pois a visceralidade do que os gladiadores e os escravos enfrentam é mais crua do que vimos no primeiro filme. Tanto que até mesmo a classificação indicativa de um filme para o outro também é diferente. Porém, de certo modo, isso acaba se tornando repetitivo e apenas apresentado de formas que pouco se justifica e se utiliza dos argumentos à la Game of Thrones para se manter aceitável em determinadas situações. Sabemos com o decorrer da história que esse método da violência aplicada no enredo se torna necessário por seus motivos óbvios, e mesmo que isso ainda seja aplicado em momentos corretos, percebo que certas situações poderiam ter uma melhor resolução e certas decisões, mesmo que se tenha que derramar sangue para isso acontecer, pois o maior espetáculo aqui é literalmente a violência. I love violence. E quando as cenas acontecem no Coliseu, também somos parte dessa plateia. A diferença é que estamos na sala do cinema, mas mesmo assim, apreciamos esse show de matança e luta pela sobrevivência que toma proporções catastróficas para o seu maior chamariz e que busca desviar a atenção do público com as batalhas e suas consequências que vão desde lutas um contra o outro, passando por uma grande luta com um rinoceronte que sinceramente achei bem mais simples do que se esperava, até batalhas navais com direito a tubarões e tudo mais. Eventos esses que realmente aconteciam antigamente no Coliseu. O primeiro filme de Gladiador foi um marco cinematográfico não só por sua produção, mas também por ter sido o filme que, junto de O Patriota, revitalizou a ideia de se produzir obras épicas, do qual já se estavam perdendo a força no cinema. E isso fez com que várias obras viessem a ganhar espaço nas telonas. Obras como O Senhor dos Anéis, O Último Samurai, Cruzadas, Alexandre, O Mestre das Armas, Troia e também 300, e obviamente que muitas outras obras e de outros países também aproveitaram para surfar nessa onda, além também de que outros filmes baseados em histórias reais vieram a ganhar vida com isso. No entanto, Gladiador 2 vai na contramão desse argumento, bem por ser um filme que vem a ser o reflexo de obras que mais são criadas por conta do entretenimento e do retorno financeiro fácil, assim como vencendo com franquias como Velozes e Furiosos, John Wick, Star Wars, o MCU e a saga Transformers, onde o foco maior da narrativa se dá em como fazer o seu maxilar cair mais vezes em um mesmo filme. Contexto, sentido, significado, pra quê? Mas sei que pra muitos eu possa estar mesmo bancando chato com essas colocações, mas a verdade é que poucas dessas obras realmente têm algum significado que se possa dizer ser proveitoso ou de grande importância mesmo, porque nem sempre os filmes precisam fazer sentido ou ter significado ou coisa desse tipo. Claro que às vezes a gente só quer ver um cara descendo a porrada em geral e se esquivando de tiros com o seu terno à prova de balas, ou também ver uma equipe tentando salvar o mundo com carros estilosos e uma nave improvisada para ir para o espaço e destruir um satélite, ou também ver um monte de metal retorcido em forma de robô brigando com os outros de sua espécie. Nem sempre tudo precisa buscar reflexões e significados, pois há momentos que só queremos desestressar com um filme de aventura que, mesmo que esteja tudo fora de contexto, não tem problema. Veja isso despreocupado, pois essas obras realmente precisam existir. Mesmo que tais fatos históricos também estejam fora do contexto, ninguém estava lá para ver como realmente foi, não é? E mesmo que a história esteja de acordo, o que vale mais é se impressionar com a matança de personagens aleatórios do que sentir a perda de quem fará falta numa narrativa e que venha a ser um desafio ao protagonista lidando com suas limitações e dificuldades que venham lhe dar um propósito maior do que apenas ter que carregar um filme nas costas por causa do seu passado. Mas chega de chutar cachorro morto, porque por mais que esse filme tenha me desagradado muito em vários contextos, a atuação do elenco é algo que realmente valeu a pena aqui. A insanidade e loucura dos irmãos Caracalla e Gela, interpretados por Fred Hettinger e Joseph King, foi realmente bem ao nível do que se esperava de ambos. Paul Mescal, Connie Nielsen e Pedro Pascal também entregam bem o que se espera de seus personagens, mas realmente, Denzel Washington tem uma visibilidade muito maior do que se espera, pois, além de ser o personagem que mais dá sentido a certos acontecimentos, vemos que além de sua excelente atuação, seu personagem rouba a cena por todo instante em que ele aparece. Aliás, a partir daqui, se você ainda não viu o filme, eu entrarei em zona de spoiler. Portanto, estejam avisados e se você não quiser pegar informações importantes, recomendo que pule para esse tempo aqui, certo? 3, 2, 1, partiu. Pois então, algo que realmente muitos que viram esse filme não se deram conta no erro de marketing que aconteceu ou no método estratégico de chamar a atenção do público foi em dar informações muito explícitas sobre a narrativa da obra através da sinopse e do trailer.
Isso foi um erro que não só me desagradou, mas também me fez perceber que o diretor estava desesperado demais em tentar chamar a atenção do maior número de pessoas possível, entregando o real segredo desse gladiador, que na verdade é Lúcius, filho de Lucila e Máximos, neto do antigo imperador Marco Aurélio, e a pessoa que ele busca matar e aplicar a sua vingança é justamente quem o salvou no passado de ser caçado e morto, o general Acácios, personagem do Pedro Pascal. Acredito que mesmo que algumas coisas venham a ser surpresa no decorrer da história, ainda assim isso foi uma atitude de desespero, pois parte disso poderia ser guardada e deixada para ser revelada em um momento importante da obra, que é justamente quando o personagem está buscando propósito em suas motivações e descobrimos que na verdade, mesmo Lúcio sempre sabendo da verdade do seu passado, para quem assiste, isso seria uma surpresa ainda maior. Pois no primeiro filme, mesmo que de forma indireta e antes da morte de Máximos, que Lúcio era seu filho e não de Cômodos, como ficou subentendido. Aqui o diretor perdeu e muito de ter feito um momento de revelação que viesse de encontro com o passado de Lúcio e que seus enfrentamentos viessem a ser resolvidos de uma forma muito mais reveladora em sua luta contra Cássius, que é onde ele tem a confirmação sobre o seu verdadeiro pai. Aliás, a vingança de Lúcio é algo que acaba ficando de lado na história por muito tempo, até quase que no final do filme, quando seu foco de vingança muda para Macrinus, personagem de Denzel Washington, que é quem acaba matando a sua mãe e revelando que, na verdade, ele é o maior antagonista de toda a trama. E mesmo que numa reviravolta de grande escala tenha sido construída para se deixar um final aberto para uma possível continuação, eu realmente espero do fundo do meu coração que ela nunca aconteça e que ponha uma pedra no que foi esse filme e deixem isso como está. O que eu tenho a absoluta certeza de que não vai acontecer. Mas e vocês? O que acharam de Gladiador 2? Deixa nos comentários as suas opiniões, se concordam comigo, se discordam. Falem sobre outros assuntos, o que quiserem, mas sempre com educação. E por falar em opinião de filmes, eu tenho mais 3 vídeos sobre opiniões aqui para vocês. E também, claro, não se esqueçam de colaborar, contribuindo com sua curtida, com sua inscrição. Compartilhem o vídeo também com seus amigos e pessoas próximas. E claro, muito obrigado por ver o vídeo até aqui. E vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau.